Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje iremos aprender a calcular a área de triângulos. Só que a gente não vai ficar só naquela fórmula que é conhecida, que é base vezes altura dividido por 2. Nós vamos aprender outras fórmulas de calcular essa área de triângulo. Vamos lá? Relembrando rapidamente, um triângulo é um polígono, né? Que a gente está falando de polígono, que possui três arestas, três lados, né? E fora isso, três ângulos, né? E também três vértices. Então é isso aí que a gente tem aqui, né? Ele tem os lados, tem os ângulos e tem os vértices. Lembrando que ângulo é a distância entre as duas retas aqui, né? Fora isso, pessoal, nós temos que calcular a área de um triângulo. Para a gente começar a calcular a área do triângulo, primeira coisa, nós lembramos a fórmula que a gente sempre usa, né? Que é a base vezes a altura, né? Tanto faz o triângulo que a gente tem, um triângulo obtusângulo ou um triângulo que seja acutângulo, que parece esse daqui, nós temos que esses triângulos é calculado da fórmula da base vezes a altura se eu sei qual é a base e qual é a altura do meu triângulo, ou se eu tenho uma forma de encontrar ele, beleza? E nós utilizaremos o B para representar a base e o H para representar a nossa altura. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então tá. Fora isso, pessoal, nem sempre nós temos essas medidas, ou como calculá-las também. A gente às vezes não consegue encontrar a altura do triângulo, né? Ou saber a base, né? Então a gente vai encontrar outras maneiras de calcular a área do triângulo. Mas antes da gente calcular de outra maneira, a gente vai fazer um exemplo, né? Um exemplo para a gente calcular com a base vezes a altura dividido por 2. Vamos lá? Então nós temos o seguinte, ó, nós temos esse triângulo que eu sei que a base nossa é 12. Eu sei que a altura C aqui, ó, que sai do vértice C, porque forma um ângulo de 90 graus. Lembra que a altura sempre forma um ângulo de 90 graus, é 3,5. Beleza? Então por aqui eu sei calcular a nossa área, que é base vezes a altura dividido por 2. Eu sei que a minha base é 12, eu sei que a minha altura é 3,5 e tudo isso dividido por 2. 12 vezes 3,5 eu tenho que é 42. 42 dividido por 2 é 21 metros quadrados. Beleza, pessoal? Lembra desse triângulo, que a gente vai ver uma outra forma de calcular esse triângulo quando eu tiver o ângulo aqui e não souber a minha altura. Tudo bem? Ficou fácil de eu calcular desse jeito, porque eu já sabia a minha altura. E me ajudou a fazer da forma que a gente já conhecia. Tudo bem? Mas a gente vai aprender de outras maneiras também. Uma segunda maneira para a gente calcular a área de um triângulo é quando a gente tem o triângulo retângulo, que é esse aqui, beleza? Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu sei calcular qualquer valor dos lados utilizando o teorema de Pitágoras, né? Então, nesse caso, pessoal, é mais fácil utilizar o seguinte cálculo. Eu não preciso achar essa altura do vértice A aqui, ó. Dá muito trabalho. Tá? As alturas a área de um triângulo é a mesma, diferente do jeito que você calcular a altura que você escolher. Como a gente sabe que os catetos são perpendiculares, quer dizer o seguinte, que eles formam um ângulo de 90 graus entre eles, eu posso calcular a área de um triângulo retângulo utilizando a multiplicação entre os catetos, B vezes C, dividido por 2. Beleza? Sempre que for um triângulo retângulo, não precisa ficar perdendo tempo. Calcular a área, multiplica os catetos. Então, beleza? E divido por 2. Então, nós temos o seguinte, olha lá. Que a área do triângulo é um triângulo retângulo. Quem são meus catetos? O 5 e o 2. Então, vou multiplicar 5 vezes 2, dividido por 2. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2 é 5 metros quadrados. Eu poderia aqui, como é uma multiplicação, ter cortado, tá? Os dois números 2 e já teria dado a resposta direto. Beleza, pessoal? Então tá. Fora esses dois tipos, a gente tem mais tipos. Nós temos um outro caso que é do triângulo quando ele é equilátero. Lembra o que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo que todos os lados têm a mesma medida, quer dizer que são congruentes, e os ângulos também têm a mesma medida, são todos congruentes. No caso do equilátero, todos valem 60 graus. Beleza, pessoal? Então, nós temos que todos os lados, por exemplo, valem L. Então, aqui é L, aqui é L, aqui é L. O que quer dizer isso? Se aqui vale 5, aqui também vale 5, aqui também vale 5.
beleza? A gente vai usar o L para a gente definir uma fórmula quando for triângulo equilátero. Então, nós temos o seguinte, ó, que tudo isso será L, L, L. Então, eu vou traçar a altura. A altura do triângulo equilátero, ela bate exatamente no ponto médio. Então, quer dizer o seguinte, se tudo isso valesse 8, ficaria 4 para esse lado e 4 para esse lado, no caso do triângulo equilátero, beleza? Então, nós temos que ele bate bem no ponto médio. Então, como aqui tudo valia L, o nosso lado direito vale L sobre 2 e meu lado esquerdo L sobre 2. Se você observar, isso aqui é um triângulo retângulo, ó. E eu vou calcular o meu H, eu vou tirar o H, eu vou usar só o L para definir uma nova fórmula, para não precisar usar o H mais, para não perder tempo em calcular o H. Beleza? Então, nós fazemos assim, ó. Nós sabemos que pelo teorema de Pitágoras, o L é minha hipotenusa, o H e o L sobre 2 são meus catetos, tudo bem? O L sobre 2 ao quadrado é L ao quadrado e 2 vezes 2 é 4, né? Vai ficar assim, ó. Beleza? Agora, pessoal, eu quero tirar o H, eu quero criar uma nova fórmula, a partir daquela fórmula que é base vezes altura dividido por 2, e não usar a altura mais, usar só os lados, tá? Já que ele é equilátero, a gente vai tirar, vai isolar o H para trocar naquela fórmula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o mais L ao quadrado sobre 4 para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Vai ficar assim, ó. Tudo bem? Aqui, pessoal, ó, o L ao quadrado e o mais L ao quadrado sobre 4 que passou para cá ficou menos L ao quadrado sobre 4, beleza? Lembra que aqui o mínimo é entre 1 e 4, então não preciso tirar o mínimo. Basicamente, eu faço o seguinte, coloco o número 4 embaixo e multiplico o número que tem nada embaixo pelo número que está embaixo. Ó. Vai ficar 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Como assim, professor? De novo, ó. Eu não tinha nada embaixo dessa letra, do L ao quadrado. Então, como é 1 aqui embaixo, eu não preciso ficar tirando o mínimo. Eu já faço assim, ó, 4 vezes o que não tem nada embaixo. Então, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. O que já tem um 4 embaixo, eu só copiei. Então, menos L ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado me dá 3L ao quadrado. Beleza? O que eu faço para tirar o quadrado do meu H? Eu quero isolar o H. Aplico a raiz aqui. Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. O 3 não tem raiz. O L ao quadrado tem, porque eu corto o índice com o expoente, que é o mesmo, né? O índice aqui é 2 e o expoente do meu L é 2. Corto, fica só L. Raiz quadrada de 4 é 2. Vai ficar assim, pessoal, ó. L, raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza? A partir daqui, eu posso substituir esse H na minha fórmula. E vai ficar assim, ó. Olha por quê. Base L, né? Que é todo. Agora, de novo. Altura L, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Dividido por 2. Dividido por 2. Aí aqui é uma multiplicação, pessoal. Lembra que eu faço 1 vezes 2 é 2 e L vezes L é L ao quadrado. Eu posso multiplicar os dois que estão fora da raiz. Então, vai ficar assim, ó. Tudo bem? Nós temos divisão de frações, né? Ó, tem uma fração em cima e lembrando que tem uma fração embaixo. Divisão de fração, copia a primeira e inverta a segunda. Era divisão, vira multiplicação. Beleza? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. E aqui era 2 sobre 1, virou 1 sobre 2. Beleza? 1 vezes L ao quadrado, raiz de 3, vai dar L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Beleza, pessoal? Até aqui? Tudo bem. Então, essa fórmula, quando for um triângulo equilátero, você já vem direto para cá. Não precisa ficar perdendo tempo de calcular tudo isso. Ó. Senão, você tem que achar o valor da altura e depois encontrar quanto vale a altura para substituir na fórmula da base vezes a altura dividido por 2. Então, você já vem para cá, ó. Sabe que é equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Acabou. É só substituir o valor do lado que você já vai saber no seu exercício. Bom, por exemplo, nós sabemos assim, ó. Nós temos que a área do triângulo abaixo. Nós temos que todos os lados são iguais, ó. Ele é um triângulo equilátero. Eu poderia ter colocado aqui, ó. Calcule a área do triângulo equilátero de lado 8. Então, nós saberíamos que todos os lados são 8 metros nesse caso, né? Então, vamos para a fórmula. Nós sabemos, pessoal, que o L, que é o lado, vale quanto? 8. Então, vai ficar 8 ao
quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é 64. Resolva a potência primeiro. Agora, pessoal, eu não posso multiplicar 64 por 3, porque ele está dentro da raiz. Vai ficar a raiz de 3 ali sozinha, tá? Mas o 64, como está multiplicando pela raiz, eu posso dividi-lo por 4. E o 64 dividido por 4 é 16. Então, nós temos que o resultado desse exercício é 16 raiz de 3 metros quadrados. Às vezes, a UEM, ou algum vestibular por aí que você for fazer, te traz um valor da raiz de 3. Fala assim, utilize raiz de 3 igual a 1,7. Aí você vem aqui e multiplica, 16 vezes 1,7. Aí você vai encontrar um novo resultado. Caso isso não apareça no enunciado, essa é a resposta que vai aparecer para vocês. Beleza? Pessoal, próximo exercício, próximo forma de calcular a área, né? Então, nós vimos o caso que quando é um triângulo retângulo, quando é um triângulo equilátero e a fórmula normal que a gente tem. Porém, a gente tem que encontrar fórmulas que a gente possa calcular também sem ser triângulo equilátero, sem ser triângulo retângulo, e a gente também consiga calcular qual é a área sem saber a altura. Beleza? Então, nós temos, pessoal, um novo triângulo. Tá? E nós vamos traçar uma altura aqui, ó, tá? Em relação ao vértice B. Beleza? E nós vamos encontrar isso aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, nós tínhamos, ó, vou voltar ao desenho, ó. Tracei a altura. Tudo bem? Então, a minha altura perpendicular ao vértice B e calculei e criei esse novo desenho aqui que eu tenho. Tudo bem? Aqui agora é um triângulo retângulo. Agora eu posso calcular, se eu quiser, seno, cosseno ou tangente, porque aqui é triângulo retângulo. Beleza? Nós sabemos que o seno C, pessoal, né, o seno do nosso θ aqui, ó, é cateto oposto sobre hipotenusa. H sobre A. Beleza? Eu quero tirar a altura da minha fórmula, não é? Então, eu vou isolar o H. Vou passar o A aqui, ó, que está dividindo, multiplicando. Vai ficar H igual a seno θ, beleza? Agora eu vou voltar para a minha fórmula da trigonometria, a área do nosso triângulo, né? Utilizando a trigonometria. Ó, nós temos aqui que é base vezes altura dividido por 2. A minha altura eu vou trocar. Eu vou tirar a altura fora e vai ficar A seno θ, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó, B vezes A seno θ, beleza? Então, a gente encontrou uma nova fórmula. E eu vou explicar essa nova fórmula, mas vou colocar em ordem para ficar mais bonitinho, ó, em ordem alfabética. AB seno θ. Ou tem gente que fala meio de AB seno, né? Meio de AB seno. Porque eu pego, multiplico tudo e divido por 2. Meio de AB seno, metade. Olha lá, pessoal, presta atenção em como a gente pode usar essa fórmula. Ó, se você olhar, o AB que está aqui são lados adjacentes. E entre esses dois lados a gente tem um ângulo. Eu não tenho altura, eu não tenho valor de outro lado. E eu quero calcular a área desse triângulo. Então, é isso que eu faço. Eu multiplico os dois lados que são adjacentes, vezes o seno do ângulo que está entre eles. Poderia ser aqui em cima? Também. Eu poderia multiplicar aqui, pessoal, o A vezes o C, vezes o seno do B que eu tenho aqui. Também é válido. E depois divido por 2. Beleza? Então, vamos para um exemplo, para você ver que não importa, não precisa ser o AB. O AB é uma fórmula, né? Então, a gente vai utilizar aqui, pessoal, por exemplo, esse aqui. Ó, nós temos dois lados adjacentes, lembra que eles têm que ser adjacentes, tá? Dois lados adjacentes. E entre eles um ângulo de 30 graus. Então, agora eu posso calcular a área desse meu triângulo, beleza? Nós sabemos, pessoal, ó, que já calculamos essa área. Lembra lá que aqui era 7, aqui era 12, aqui tinha uma altura de 3,5. E a gente encontrou que a área era 21 metros quadrados. Então, aqui a área também tem que dar 21 metros quadrados, da mesma forma, beleza? Então, vamos lá. O A, posso escolher qualquer um dos dois lados. Eu vou colocar, então, o meu A como o número 7. Por quê? Vou colocar em ordem crescente, tá? E o B é o meu 12, vezes o seno de 30 graus, beleza? Lembra quanto vale o seno de 30 graus? O seno de 30 graus vale meio, tudo bem? Então, eu vou fazer a substituição aqui, pessoal. Vai ficar assim, ó.
7 vezes 12, 84, vezes meio. Tudo bem? Tudo isso dividido por 2. Lembra que embaixo do 84 tem 1. Em multiplicação de fração, 84 vezes 1 e 1 vezes 2. 84 vezes 1 é 84. Tá? E 1 vezes 2 é 2. E tudo isso dividido por 2. 84 dividido por 2 é 42. E 42 dividido por 2 deu 21 metros quadrados. Beleza, pessoal? Ó, encontramos mais uma maneira que a gente pode calcular a área de um triângulo. Acabou, professor? Não. Vamos para mais uma? Nós temos uma fórmula de um matemático chamado Heron. Ou Herão, tem gente que chama ele, beleza? E a gente vai aprender a calcular a área desse triângulo usando a fórmula de Heron. A fórmula de Heron, a gente não precisa de trigonometria e não precisa saber nem a altura também. Então, ela é importante quando você está num problema e você não tem como se livrar daquele problema. Sabendo só o lado do seu triângulo e você quer calcular a área dele. Só que ela dá bastante conta. Então, eu aconselho a usá-la só se você não tiver outra alternativa. Beleza? Mas ela é útil. Então, nós temos, pessoal, que para calcular a fórmula de Heron, a gente precisa do semiperímetro. O que é um semiperímetro? É a metade do perímetro. A gente encontra o perímetro, que é a soma dos lados, né? E divide por 2. Então, é assim. Nós temos um triângulo aqui, ó, um triângulo ABC, onde eu não sei nada que me ajude. Eu não sei o ângulo entre eles, dos lados adjacentes. Eu não sei a altura. Eu não sei se ele é retângulo. Eu não sei se ele é equilátero. Então, eu não posso usar nenhuma das fórmulas anteriores. Aí, aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar de A a área, eu vou chamar de P o semiperímetro. A, B, C são os lados do meu triângulo, tá? Então, como que a gente calcula o perímetro? A mais B mais C, não é? E o semiperímetro, a gente faz isso dividido por 2. Beleza? Olha ele aqui no canto, ó. A mais B mais C dividido por 2. Esse é meu semiperímetro. Usei um pezinho minúsculo aqui para representá-lo. Beleza? Então tá. A fórmula de Heron diz o seguinte. A gente calcula assim, ó. É fácil até de gravar. É a raiz quadrada. Tudo vai com o semiperímetro. Ó. Semiperímetro sem nada. O semiperímetro menos o lado A. Vezes o semiperímetro menos o lado B. Vezes o semiperímetro menos o lado C. Tudo bem? E a gente consegue calcular a área dessa figura. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para um exemplo útil para isso. Então, vamos lá. Eu tenho esse triângulo. Novamente, ó, não trouxe mais nada de informação. Eu não disse se ele é retângulo, se ele é equilátero, nada disso. Beleza? E não consegui identificar que ele era um triângulo retângulo. Beleza? Eu coloquei ele de propósito aqui para já dizer para vocês quanto que vai dar a área. Ó. Nós temos que a área do triângulo retângulo é 3 vezes 4, 12... dividido por 2, 6, né? Então, porque esses dois lados são os catetos, porque o maior lado sempre é a hipotenusa, né? Então, nós sabemos que a nossa resposta tem que dar 6. É só para você entender que vai funcionar. Então, vamos lá, vamos usar a fórmula de Heron. Ela diz assim, ó. Primeiramente, iremos calcular o semiperímetro, né? Então, vamos lá. A mais B mais C. Nós temos que o A vale 4, mais 5, mais 3. 4 com mais 5, 9, com mais 3 é 12, 12 dividido por 2 é 6. Então, nós encontramos que o nosso semiperímetro é 6 centímetros. Agora, a gente aplica a fórmula de Heron. Tudo bem? E a fórmula de Heron, ela diz assim, ó. Vamos lá, ó. Semiperímetro menos o lado A. Lembra que se não tiver os valores A, B, C, como eu coloquei aqui, você escolhe quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, é semiperímetro menos o lado A, que é 4, semiperímetro menos o lado B, que é 5, semiperímetro menos o lado C, que é 3. Beleza? 6 menos 4 eu sei que é 2. 6 menos 5 é 1. E 6 menos 3 é 3. Nós temos que 6 vezes 2 é 12, 12 vezes 1 é 12, 12 vezes 3 é 36. Nesse caso, pessoal, vai ter raiz quadrada. Mas se não tivesse raiz quadrada, você teria que fatorar o resultado e ver o que sai da raiz e o que não sai. Beleza? Como a raiz quadrada de 36 eu sei, e nesse caso vai dar 6. Então, nós encontramos pela fórmula de Heron a área que a gente já tinha falado anteriormente, de 6 centímetros quadrados. Beleza, pessoal?
Quase acabando. Vamos para a nossa última área. O nosso último jeito de calcular uma área é utilizar o raio circunscrito. Ele tem a ver, pessoal, com a lei dos senos. E eu vou mostrar o porquê. Eu vou demonstrar essa fórmula. Beleza? E nós chamamos esse R aqui do nosso raio. Tudo bem? De uma circunferência que está circunscrita ao triângulo. O que é circunscrita? Ela está do lado de fora. Ah, professor, mas se eu quiser falar do triângulo... O triângulo ele está dentro, né? Ele está inscrito na circunferência, beleza? Mas como a gente está falando em referente à circunferência, ela está circunscrita ao nosso triângulo, beleza? Então vamos demonstrar essa fórmula para poder usá-la depois. A nossa fórmula é essa aqui, ó, A vezes B vezes C sobre 4 vezes o raio, beleza? Ah, professor, mas da onde veio? Vamos entender da onde veio essa fórmula. Ó. Nós temos então essa figura. E para a gente começar, nós sabemos que a gente pode calcular a área de um triângulo usando essa fórmula. A vezes B vezes o seno de C. Já escolhi o lado que eu quero o seno, tá? Por que A vezes B vezes o seno de C? Porque os lados adjacentes aqui são A e o B, e o seno que está entre eles é esse ângulo aqui, ó, que está no vértice C. Beleza? Então tá. Então eu vou calcular quanto vale o seno C. Eu vou sumir aqui que eu vou usar a lei dos senos. A lei dos senos dizia o seguinte... Lembra lá? C, que é o lado oposto sobre o seno C, igual a 2 raios. É isso que eu vou colocar aqui, ó. Então, 2 raios é igual a C sobre o seno C. Agora, pessoal, eu quero tirar o que da minha fórmula para não usar mais? O seno. Então, eu vou isolar o seno. Vou trazer o seno para cá e vou abaixar os 2 raios para cá. Vai ficar assim, ó. Tudo bem? Eu fiz uma troca. Coloquei o seno C aqui e coloquei os 2 raios aqui. Agora eu vou substituir, pessoal, o meu seno por isso aqui, por C sobre 2R. Ó, ficou lá A, B, e o seno C é C sobre 2R. Beleza? Aqui, pessoal, ó, é uma divisão por 2. Agora eu vou multiplicar tudo, né? A vezes B vezes C vai ficar ABC sobre 2R. E sobre 2. Novamente, divisão de fração. Copia a primeira, inverta a segunda. Aí fica 1 vezes ABC e 2R vezes 2, 4R. Que era a fórmula que a gente já tinha. Então, para a gente finalizar, mais um exemplo da área utilizando essa fórmula. Então, nós temos essa figura, onde diz que o A vale 5, o B vale 4, o C vale 3 e o raio vale 2,5. Vamos lá? Então, vamos fazer a substituição. Ó. Ah, professor, mas eu poderia fazer por heron? Poderia, só que você vai dar muito mais conta. Ó. Aqui você não precisa tirar a raiz, não precisa fazer nada. É só multiplicar e dividir. Ó, nós temos que aqui, o A é 5, vezes o B que é 4, vezes o C que é 3. 4 vezes 2,5. Nós temos que a multiplicação de cima é 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. E 4 vezes 2,5 é 10. 60 dividido por 10, nós temos que a área é 6 metros quadrados. Se você observar, é o mesmo triângulo que eu usei para calcular a fórmula de Heron. Ó. Só que aqui eu dei o tamanho do raio, facilitou. A gente fez muito mais rápido, não precisou calcular sem perímetro e mais nada. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Espero que essas gamas, essa monte de fórmulas sobre áreas te ajude, te auxilie a resolver problemas que precise da área de um triângulo. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.